Vou começar apresentando aqui. Boa tarde a todos, está começando mais um podcast. E hoje eu estou aqui com esse profissional incrível e esses futuros profissionais também de educação física, tá? Então, hoje eu estou aqui com um projeto muito bacana, que é a conscientização da importância do profissional de educação física no SUS para o tratamento e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. E o tema que a gente vai abordar hoje é o papel do educador físico na prevenção das DSNT. E exploraremos também as doenças crônicas não transmissíveis e os fatores que contribuem para o seu desenvolvimento e a importância do educador físico na prevenção do tratamento e promoção da saúde física mental. Bom, agora eu vou estar apresentando os convidados que estão aqui com a gente. Então temos aqui a Gabriele e o Leandro, que são estudantes do segundo termo de Educação Física da Faculdade FREA. E também estou aqui com o Mário, que é mestre em Educação Física e professor titular da Faculdade FREA. Com mestrado em Educação Física, é professor titular na Faculdade FREA, com vasta experiência acadêmica. Ele se destaca pelo compromisso com a formação de futuros profissionais da área, promovendo a conscientização sobre o papel crucial do educador físico na saúde pública. E também, hoje não vão estar aqui com a gente, tem mais dois estudantes que não puderam por fatores externos, tá? Que é a Nayara Carolina e o Clayton, que não podemos deixar de comentar aqui. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Querem falar alguma coisa já nesse primeiro momento? Quer começar falando alguma coisa, Mário? Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, tá? Agradecer os dois meninos do segundo termo, porque para a gente é uma honra falar de qualquer coisa, qualquer área que abrange a educação física e mostrar para as pessoas que a educação física não é simplesmente jogar o quarteto fantástico, que é basquete, vôlei, handebol e futebol de salão. Nossa área hoje em dia, ela abrange uma quantidade muito grande de opções e esse leque de opções nos dá uma oportunidade de trabalharmos em diversas áreas em parcerias com vários profissionais. Então, hoje nós vamos dar mais uma demonstração do quanto é rica a área da educação física, o quanto é abrangente essa área de educação física. Então, obrigado ao convite de vocês. Gabriel, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro para você, por que educação física? Por que você escolheu essa área profissional? Por que, cara? Porque assim, eu comecei a treinar, né, faz 3 anos, e assim, minha vida mudou completamente. Você sabe muito bem, você me conhece, né? Amigos. Nossa, mudou, eu sou outra pessoa, né? Então, através disso, através da minha profissão, quero mudar a vida das pessoas também, né? Como a minha foi mudada, né, através do exercício físico. E foi por isso que eu escolhi. Porque até então eu não tinha muito, assim, muito o que pensar sobre a minha profissão, né? Eu meu filho pequeno e tudo mais, então eu não estava pensando muito nisso. Aí, a partir do momento, né, que eu comecei a me apaixonei pela musculação, aí sim que veio a ideia, não, por que não, né? Leandro? A minha linha de raciocínio foi mais ou menos como a da Gabi, assim, né? Faz tempo que eu treino musculação e não tive a oportunidade de iniciar a faculdade. E agora que eu tive, a intenção mesmo é mudar a vida de pessoas, né? Ajudar, auxiliar. E você, Mário, por que eu tenho essa opção? Nossa, cara, olha, eu nunca quis educação física, olha que incrível. Eu prestei engenharia e na época eu jogava basquetebol profissional e eu joguei em São José dos Campos e aliado tem a faculdade de engenharia, o ITA. E eu nunca quis educação física. No fim, eu acabei entrando no ITA, mas aí eu prestei atenção que loucura que era aquilo. Era muita matemática para mim, eu ficava mais louco, não sei o quê. Então, acabei desistindo. E aí, voltei para Avaré, saí um pouco do profissional e voltei para Avaré. No voltar para Avaré, ganhei uma bolsa de estudos na Faculdade de Educação Física de Avaré, certo? Que é a FREA hoje em dia, né? E aí, né, na faculdade, eu comecei a dar aula desde o meu primeiro ano e, ao mesmo tempo, eu treinava e eu jogava. E como tinha bolsa, nossa, eu comecei a me apaixonar por ali. Quando eu comecei a dar aula e comecei a perceber que eu poderia ajudar, podia crescer, tanto físico como moralmente, um monte de criança, isso me alentou. Então, por exemplo, praticamente em um ano de trabalho que eu tive, eu tinha 90 crianças entre 8 e 10 anos de idade para trabalhar. Aquilo para mim foi um sonho e dali para frente a coisa foi crescendo. Tive várias oportunidades, as oportunidades tive mestrado e fui crescendo cada vez mais. Mas olha, foi de cara eu não queria, realmente eu não queria porque eu gostava muito de engenharia mesmo, mas no fim acabei me apaixonando pela área. Hoje eu sou totalmente apaixonado pela área, eu gosto demais daquilo que eu faço e trabalho porque realmente eu amo, senão eu não trabalharia mais na área.
Sim. Gente, detalhe importante aqui que vocês vão perceber que tem alguns ruídos aqui, porque nós não estamos num estúdio, tá? A gente está realmente no ambiente que nós amamos, que é realmente a academia. Todos aqui praticam esportes, sem dúvidas, tá? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai para a primeira pergunta, tá? O que são as doenças crônicas não transmissíveis? Bom, as doenças crônicas, elas são assim. Todas as vezes que nós fazemos alguma atividade física ou alguma coisa, nós temos uma parte de agudização, agudo. Nós temos algum efeito fisiológico agudo. Quando nós falamos em cronicidade, nós falamos de alguma coisa crônica, ela é duradoura e muitas vezes ela não tem nem mais cura para a gente, tá? Ela vai ser duradoura realmente para o resto da nossa vida. A doença crônica nada mais é do que isso. Nós vamos, ao longo dos anos, adquirindo algumas certas doenças. Então o ser humano ele é muito bom em fazer besteira com a própria alimentação, em fazer besteira com a saúde física dele, em largar as coisas dele. E de repente ele atinge uma doença, que essa doença virou crônica. Essa cronicidade, ela não vem de um ano para o outro, ela vem depositária, anos seguidos de maltratos com o próprio corpo. E esse anos seguidos vai te dando alguns problemas. E aí quando ele aparece, normalmente as doenças crônicas elas são silenciosas. Elas vão aparecer quando já estão instauradas no seu corpo, já estão lá, e não tem muito o que fazer, você já está com ela. Agora eu tenho que administrar isso aqui. Então se eu não gostava de atividade física, agora eu tenho um remédio, fazer atividade física, certo? Se eu não gostava de fazer algumas caminhadas ou algumas prevenções com médicos e a parte de preparação física, agora eu sou obrigado a fazer, eu preciso e eu dependo disso. Então, aquela velha história, se eu não venho pela saúde, pelo amor à atividade física, agora eu venho pela dor. Então, as doenças crônicas nada mais são do que uma somatória de anos que você vai judiando do seu próprio corpo. E nessa pancadaria que você está dando no seu próprio corpo, ele vai te dando a resposta. Essa é a resposta dele, está dando uma doença para você, que você deixou de tratar, que você deixou de observar. Mário, aqui agora surge uma dúvida: como encontrar uma atividade física que seja prazerosa, que eu goste de fazer? Puxa, ó, você vê como é incrível, né? A pessoa vai procurar uma atividade física quando ela está chegando no ponto de doença ou no ponto de reabilitação, alguma fratura, alguma coisa mais severa. O que seria a atividade física para você? Poxa vida, eu quero brincar com o meu filho. Eu tenho filho, eu tenho uma criança pequena, mas eu particularmente odeio atividade física. Então, eu quero brincar com meu filho. Como é que eu vou brincar com meu filho se eu também não aguento fazer essas atividades? Como é que eu vou jogar uma bola com meu filho se eu também não gosto ou não quero fazer atividade? Como é que eu vou passear ou caminhar? Como é que eu vou ser exemplo para o meu filho se eu também não gosto de fazer muita coisa? E nós estamos precisando do quê? A nossa doença crônica antigamente, elas eram mais pessoas mais velhas. Nós estamos tendo doença crônica, por exemplo, a obesidade, certo? Por exemplo, a diabetes, certo? Já com pessoas com muito tenra idade, 8, 9, 10 anos de idade. Então, essas crianças que deveriam estar brincando e se divertindo, hoje está muito no celular ou muito na tecnologia, e nós estamos tendo doença crônica já nessa faixa etária, que era uma coisa muito comum a partir dos 45, 50 anos. Então, olha como dificuldade disso aqui, tá? Então, eu não gosto. Então, hoje em dia eu tenho que fazer o quê? Olhar para a minha família, olhar para os meus entes queridos e começar a fazer coisas com ele. Então, eu tenho um idoso, que tal eu caminhar com o meu idoso? Ah, mas eu não gosto. Agora não é eu não gosto. Eu preciso ser espelho para que eu possa conduzir um monte de gente comigo. E se eu não gosto atualmente, acho que não vai mais caber, porque todos nós estamos vendo que o melhor remédio é a atividade física. Eu não posso ficar tomando remédio para depressão, para ansiedade, certo? Eu tenho que tomar o maior remédio que tem, a atividade física. Hoje em dia não tem muita escapatória não. Sim, realmente a atividade física é muito importante e a qualidade na alimentação também. Também, associado uma coisa a outra. Isso não temos mais o que fazer. Nós temos muita praticidade hoje em dia de pegar coisinhas prontas, abrir e comer. Mas nós temos que olhar assim: tudo você pode comer, tudo é permissível, desde que veja a quantidade. Então você vai comer um pouco de cada coisa, você pode comer de tudo, não há problema nenhum. O duro é excesso dele. Começa a comer muitas coisas industrializadas, muitas coisas que não são mais naturais, infelizmente você vai colher esse fruto, certo? Antigamente era mais longo, hoje nós temos saquinho que dá para as crianças, tudo prontinho. Nossa, aquilo aí tem uma quantidade de sódio violento, tem outros conservantes ali muito grandes. Então nós podemos fazer outras coisas, certo? Do que só dar um alimento desse para ele. Não, mas tem que proibir? Não.
não tem que proibir. Pode dar, sim, pode dar, em pequenas quantidades, e ao mesmo tempo vai fazer uma atividade física para você compensar essa gulodice a mais. Não há problema nenhum. Ah, pode comer doce? Pode comer doce, sim, desde que você saiba controlar isso aqui. Não precisa comer um pacote de bolacha, certo? Eu não preciso comer a travessa inteira de um doce. Eu posso comer poucas coisas e comer seco, não tem problema nenhum, tá? Olha, a gente vai aqui agora para a segunda pergunta, mas aqui conversando com você, eu vi que você já meio que respondeu ela, mas eu gostaria que você fosse um pouco mais específico agora, tá? Para a gente conseguir responder essa pergunta, que seria: quais fatores contribuem para o desenvolvimento da DSNT e como essa doença afeta a qualidade de vida das pessoas? Olha, nós estamos observando que até uns certos anos atrás, antes da tecnologia ser tão avançada assim, nós temos o problema do início da obesidade. E nós estamos pensando sempre na obesidade dos adultos. Aí foi se trabalhando nos adultos. Então, os adultos que tinham uma propensão a comer comidas erradas, comidas mais gordurosas ou excesso de carboidrato, novamente, excesso de carboidrato, e nesse excesso tinha muito acúmulo. Por falta de atividade física e excesso de carboidrato, nós começamos a ter o diabetes, que era o mais comum, certo? Nós temos aí as comorbidades. As comorbidades são atreladas ao diabetes. Então, nós temos outras patologias, outras doenças que estão virando crônicas, certo? Devido a uma doença principal. E aí só achávamos que o diabetes era o grande truque. E nós percebemos depois que a obesidade que é que desencadeia tudo. A obesidade que desencadeia o diabetes do tipo 2. Tá? Hoje não é tanto tipo 1 e tipo 2, viu, gente? Hoje é insulínico e não insulínico. É assim que nós falamos mais tecnicamente hoje em dia. E o que aconteceu com isso? Aí essas comorbidades começaram a ser associadas. Então, nossa preocupação antigamente era a pessoa ter diabetes e ter o tabagismo. Hoje não mais. São perigosos? Sim, mas eles são também associados à obesidade. E nessa obesidade, nós temos que hoje tratar uma criança que está sendo obesa. Nós estamos tendo uma falta de atividade física dentro das escolas. Nós tínhamos antigamente maior liberdade para deixar as crianças na rua para brincar. Hoje nós não temos isso. Hoje é até muito difícil acontecer uma coisa dessa, certo? As crianças não vão mais sozinhas para a escola e não voltam mais sozinhas, o que era muito comum. Hoje, pela situação da nossa vida, nossa preocupação, é muito difícil acontecer. Então as crianças ficaram mais dentro de casa e estão bem mais obesas. Então nós estamos com muita preocupação da obesidade e a juntar essas comorbidades e começar a espalhar muito mais condições. Nós temos crianças cardíacas hoje em dia. Isso é uma coisa raríssima. Hoje nós temos maior quantidade. Isso é muito preocupante para nós. Então são algumas doenças crônicas que não deviam ter. O lúpus apareceu disso, certo? São umas doenças autoimunes que são muito difíceis de você tirar, mas aparece nesse tipo de alimentação ruim. Infelizmente é o que nós temos hoje em dia. Bom, gente, agora a gente vai para a terceira pergunta aqui, que é muito importante, né, que a gente não encontra, na verdade, hoje no nosso sistema de SUS, né, que é muito difícil de encontrar, entre outros fatores também, outros profissionais. Qual é o papel do profissional de educação física na prevenção das DSNT? Vamos pôr assim pra gente, o SUS, se você for olhar o SUS no papel, no planejamento SUS, na proposta SUS, ele é excelente. Qual o nosso problema? Nós somos um dos poucos países no mundo que temos um sistema de saúde que podemos oferecer para a população. É importante você colocar isso. Gratuito, certo? Isso não existe, gente, certo? Vamos para os Estados Unidos, primeiro mundo. A mão na cheia. Vai ver o que acontece. É coisinha, é um absurdo. Vai pagar um monte. Então nós somos um dos poucos países no mundo que tem essa parte do SUS. Ele foi muito bem criado. O problema nosso é a gestão, a gerência disso. Esse é o nosso maior problema. Então, as verbas que deveriam vir ou que foram destinadas para vir, infelizmente não chegam a contento. Os médicos que são destinados a trabalhar com o SUS, muitas vezes eles também não recebem aquilo que deveriam receber em termos de preparação para estar ali como médico. Então, nós temos algumas falhas que entram dentro do sistema que deixam o sistema nosso muito crítico, tá? Muita dificuldade de prefeituras para contratação de médicos, contratação de especialistas. Em cidades menores como nossa, aqui onde nós estamos aqui na cidade de Cerqueira César,
trazer um especialista para cá é muito difícil, mas não é um sistema em si, mas sim a gerência de como se faz isso aí. A educação física, há poucos anos, entrou na parte da saúde efetivamente. Então, o bacharel, o aluno de educação física formado em bacharel, ele tem condições agora de trabalhar dentro do hospital, de trabalhar dentro de uma UTI, tá? Fazendo atividade física. Do mesmo tempo que nós trabalhamos com fisioterapeuta, junto com o médico, junto com o enfermeiro, fazendo as suas atividades, o professor de educação física também está entrando dentro desse ambiente hospitalar para poder fazer atividade física com acamado, fazer atividade física com pós-reabilitado de uma cama, tirá-lo da cama e fazer uma atividade física de caminhada, certo? Nós temos bicicletas portáteis, nós podemos levar para fazer atividade física lá dentro. Então nós temos hoje uma grande parceria. Hoje nós juntamos junto com a fisioterapia e trabalhamos no mesmo plano. Então nós trabalhamos ao mesmo tempo que eu preciso dele como ele precisa de mim. Ele faz toda a parte respiratória e toda a parte introdutória muscular, e eu faço a parte de fortalecimento e faço também a segunda parte respiratória. Então eu preciso de um fisioterapeuta para que ele possa desmamar de uma máquina, e depois o fisioterapeuta precisa de mim para que eu possa fortalecer e colocar essa pessoa no meio de trabalho de novo, voltar à sua vida diária. Então nós estamos precisando demais do nosso trabalho nos hospitais, só que isso é muito pouco reconhecido ainda. Como tem muito poucos fisioterapeutas já dentro dos hospitais, por falta de pagamento, por falta de planejamento, isso aí, também há poucos profissionais de educação física lá dentro. Então, nos grandes centros, sim, nós temos uma grande percentual, mas em cidades menores, olha, de Botucatu, que é uma referência para nós em termos de hospital, para cá, nós temos 2 profissionais só. Então, nós estamos falando de Botucatu, nós estamos falando aqui de Avaré, nós estamos falando aqui de Ourinhos, nós estamos falando de Itapeva, Itapetininga, Bauru e Marília. Nessa região, nós temos 2 profissionais de educação física efetivamente contratados trabalhando. O resto são tudo free. Vai lá com a parte de freelance e trabalha. Certo? É muito, muito pouco isso aí. Não porque nós não tenhamos competência para isso, ou formação mais profissionais. Temos áreas para isso. É que está faltando realmente o planejamento do SUS com vontade de alguém nos contratar. Mas temos condições totais hoje em dia de trabalharmos sim nessas condições. Mário, eu queria fazer uma pergunta agora, que é o seguinte: e quando é para o lado profissional, quando a gente pega, por exemplo, uma seleção, ou a gente pega um time muito grande, como que é visto o profissional de educação física? Hoje em dia, só a formação não adianta. A faculdade hoje em dia, ele te dá um leque de opções, um leque de atividades lá dentro, que assim, experimente cada uma das modalidades, cada uma das coisas e cada uma das profissões. Você tem que agora se especializar, mas isso, se você dar uma olhadinha em quase todas as profissões, todas as faculdades são iguais. Você tem um pedacinho de cada disciplina, uma luz de cada disciplina, e você, depois de formado, você vai se pós-graduar. Aí você vira especialista naquilo. Então nós vamos precisar de mais especialistas, certo? Então a especialidade, ele diz muita especificidade. Então a pessoa, além de ser especialista, ele tem que ser muito bom no que faz. Depois, para entrarmos no alto rendimento, nós precisamos de mais conhecimento ainda. Então eu preciso me agregar um pouco à fisioterapia, preciso me agregar um pouco à farmácia, preciso me agregar um pouco à medicina, certo? Para que eu tenha que saber cada área está trabalhando, porque eu vou ter o resultado do médico, de um remédio que ele tomou, de um procedimento fisioterapêutico que está dentro daquele clube de alto nível, e como é que eu vou trabalhar e solucionar todos esses problemas ao mesmo tempo. Então eu sei que se ele tomar certo medicamento, o meu trabalho aqui não vai dar efeito nenhum, porque o medicamento não permite que ele tenha aumento da massa muscular. Se o médico não liberar para o fisioterapeuta, certo? Eu não consigo trabalhar, porque eu preciso da liberação do fisioterapeuta para tirar umas grandes amplitudes, para que eu possa trabalhar em seguida. Então, um profissional depende do outro. Mas só a formação não existe. Nós temos a formação de uma pós-graduação e de uma especialização diretamente com a área. Isso em qualquer área que a gente pode trabalhar. O Mário, o profissional ele tem que ter a prática, por exemplo. A prática tem que ter praticado aquele esporte, por exemplo. Não. Isso que eu queria perguntar. Tá. A prática do esporte não é tão importante assim. Lógico que ajuda, mas eu preciso ter uma experiência de entender como é que eu tiro de você a sua prática esportiva.
Como é que eu colho de você as maiores informações do seu corpo para que eu possa estudar você e eu possa desenvolver um alto rendimento. Então, se eu tenho conhecimento muito bem de biomecânica, de fisiologia, de anatomia, eu consigo trabalhar em qualquer esporte, desde que eu chegue no esporte, veja como é que o esporte se realiza, estude esse esporte. Eu tenho que estudar esse esporte, não adianta que eu estude esse esporte, conheça os profissionais que fazem o esporte, colhe um pouco de feedback deles para eu poder ajudá-los. Que não adianta só olhar e falar assim, não, já sei, isso não existe. Isso não existe. Inclusive com a parte psicológica, eu também preciso do psicólogo nos ajudando nessa montagem. Porque eu falo muitas vezes para eles, fisicamente eu consigo colocar qualquer pessoa em estado físico perfeito. Tá? Se psicologicamente eu não estiver pronto, não adiantou nada que eu fiz. Então eu preciso do físico e do psicológico ao mesmo tempo. E como o psicólogo de vez em quando, em cada 15 ou 20 dias vai ficar com ele, e eu praticamente estou todo dia com ele, eu tenho que aprender com o psicólogo como é que eu vejo essas reações, como é que eu ouço o corpo dele dizendo para mim, eu ouço as reações dele dizendo para mim. Então eu preciso aprender um pouquinho mais ainda. É muito vasto, né? Aí a gente vai entrar também na parte de fisiologia esportiva. Exatamente. Que é uma área que vem sendo agora muito pesquisada, né? Isso. Dentro da faculdade eles têm uma pincelada do que é psicologia esportiva, para que nós tenhamos alguma ideia de como o psicólogo trabalha e de como que nós vamos trabalhar junto. Certo? Isso é muito importante para nós aprendermos que eu não sou o dono da verdade, eu preciso de outro profissional, eu preciso colher informações, sozinho eu não faço nada. Isso é muito legal, cara. Nossa área é muito grande, graças a Deus. Tem que se especializar, realmente tem que se especializar. A gente vai aqui agora para a quinta pergunta, né? Com a falta de conhecimento sobre o papel do educador físico, pode impactar a saúde da população? Olha, hoje nós estamos assim, um barateamento de trabalho. Então, o professor de educação física, o profissional formado em bacharel, que fez uma pós-graduação, ele está sendo subjugado. Então, o que está acontecendo? Eu saio da faculdade, eu vou trabalhar com preço muito baixo para ganhar um monte de aluno. Só que aí você perde a qualidade. Quantidade perde qualidade, não tem jeito. A gente não consegue estudar tanto, não consegue lembrar de tantos treinos, não consegue montar tantos treinos diferentes, você perde qualidade. O que nós estamos precisando é, quando a pessoa vai para uma pós-graduação, ele pense de uma maneira um pouco mais científica. Eu vou trabalhar com menos, valorizar mais o meu trabalho, certo? E eu vou, com o meu trabalho, virar meu próprio espelho. Então as pessoas vão olhar para o meu trabalho e o meu vizinho, o meu amigo, meu coisa que vão estar ali no meu ambiente, vão me indicar pessoas que precisam da minha solicitação no meu trabalho. Então aí meu trabalho começa a ser valorizado. Isso não é rápido, isso não é curto prazo, isso é a médio e longo prazo. Por que isso? Mas tudo na nossa vida é assim. Vamos pensar que numa sala de aula, num ambiente de educação física das faculdades do estado de São Paulo, nós formamos em torno de 1.200, 1.300 profissionais de educação física por ano estão se formando. Será que todos serão maravilhosos? Aí você vai, como eu dou aula em pós-graduação, você vai dar aula em pós-graduação, tem 20 lá. Opa! Então, olha o tamanho de gente que se formou, e olha quem quer ficar o profissional diferenciado. Esse profissional diferenciado tem sim que se valorizar. Então o nosso maior problema é o professor de educação física aceitar a trabalhar com uma merreca, certo? Ele aceita trabalhar com uma coisa muito pequena, muito pífia. Então não pode fazer isso, nós temos que valorizar a nossa regra. Poxa vida, gente, nós trabalhamos como qualquer outro profissional, certo? Sem menosprezar nenhuma área, mas nós estudamos para fazer isso, então nós merecemos isso também. Nós temos um gasto para chegar na faculdade, nós temos o gasto da faculdade, do transporte, alimentação, da nossa vida, nosso tempo. E agora eu vou trabalhar com uma coisa tão pífia, não pode ser. Então está faltando um pouquinho de consciência dos nossos profissionais. Mário, eu que sou agora do RH, eu queria saber como que vocês fazem, o que vocês têm de tecnologia para gerenciar todos esses alunos. Como que era no passado, como que é atualmente? Puxa vida, olha, eu vou ser bem sincero com você. Nós temos ferramentas hoje em dia na internet que nos auxiliam sim enormemente, certo?
Só que algumas pessoas levam essas ferramentas para o mal também. Então, vamos lá, as ferramentas do bem. Eu tenho uma avaliação física programada no celular. Nossa, me ajuda muito, porque eu já vou fazer a avaliação e eu vou jogando os dados ali. Então, me ajuda muito a não fazer tantas contas matemáticas para eu chegar no resultado. Isso ajuda bastante. Agora, eu não posso usar essa ferramenta com uma pessoa que está muito distante de mim, certo? Que eu não conheço, que ele me manda um vídeo pela internet, eu olho pelo vídeo dele, acho que eu estou fazendo uma avaliação ali e depois eu monto um treino para ele que entrego para ele pela internet. Não é errado? Não é errado. Mas veja bem, como é que eu vou ter uma qualidade de serviço se eu não estou acompanhando a pessoa? Há profissionais que fazem esse tipo de trabalho, mas a cada semana você é obrigado a dar feedback para eles. Mas esses profissionais não têm uma quantidade tão enorme assim, eles têm uma qualidade. Agora, há um outro profissional que tem monta uma quantidade, ele quer saber de quantidade, ele monta uma quantidade tão grande que ele não consegue dar gerência. Então você começa a ver treinos iguais para todo mundo, quer dizer, receitinha de bolo, certo? E para essas ferramentas para nós, elas nos auxiliam muito, porque tem horas que eu tenho dúvida, ela está na minha mão. Na minha mão eu já verifico, puxa vida, eu esqueci que ele tem uma escoliose, eu estou fazendo um exercício aqui, mas, poxa vida, você tem os seus problemas, seu cansaço mental também, então você deu uma esquecidinha. Pô, peraí, eu acho que eu tenho uma dúvida aqui, ó, eu tenho uma escoliose aqui, ó. Então, antes de eu fazer aquele tipo de exercício, ou por aquela carga, ou aquele tipo de sobrecarga em cima dele, eu vou pensar de novo na escoliose, que eu havia esquecido, que nessa ferramenta me auxiliou, certo? Nós temos ferramentas que são nossos tipos de cobrança. Nós temos ferramentas de cobrança, como é que eu cobro hoje em dia, e vai disparar no seu celular, que é meu aluno, vai disparar lá, faltam 2 ou 3 dias para vencer sua mensalidade, entendeu? Então nós temos esse tipo de ferramenta também que nos auxilia bastante, tá? Que o nosso maior problema também era a gerência dessa parte monetária que nós não tínhamos, tá? Então eu acho que a parte de comunicação, muitas vezes ela queria comunicar comigo, e aí nós não conseguimos nos falar. Então agora ela pode mandar uma mensagem, eu chego à noite, ouço, se eu não puder ouvir, eu já respondo. Quer dizer, isso é muito importante, essa inter-relação. E muitas vezes eu monto um treino para você e eu só vou te ver daqui a 3 meses, eu não adiantou nada. Então, você tem dúvidas sobre o treinamento, tem dúvidas sobre alguma coisa, nós temos inter-relação. Eu falo assim, olha, eu vou montar um treino diferente aqui, me dá um feedback com sua dor. Sua dor está muscular ou está articular? Ela me dá um feedback, eu mudo meu sistema de treino. Puxa vida, eu acho que aquilo que eu pensei não foi legal, deixa eu remodular meu treino aqui, porque a planilha de treinamento é para isso, é só porque é uma diretriz, para ela é totalmente flexível, e eu preciso do aluno, é o feedback dele que me faz ser melhor ou pior, eu preciso dele. Então, essa ferramenta de comunicação é maravilhosa, e hoje em dia nós temos assim, milhares de ferramentas que falam assim, não tem conhecimento, tem sim, é só você ter calma que você vai ter um monte de conhecimento. Mário, você falou sobre a comunicação, é até interessante, já surgiu uma pergunta também. Eu tenho alguns amigos, né, que são educadores físicos, porém eles não conseguem trabalho na área, mas eu percebo também que assim, na parte comportamental também, você não consegue criar tanta essa conexão e não sabe se vender, né? No caso, vender nas suas aulas, você faz um pouco sobre. Isso, olha, hoje em dia, nós temos uma gente com praticidade. O cara é prático demais, certo? Mas ele esquece que ele tem que evoluir também em todas as outras áreas. A comunicação é uma delas. Saber falar, saber se comportar, certo? Saber se comunicar com o seu aluno. E depois, essa gerência de vendas. Nós precisamos ter curso específico de vendas. Existe uma pós, existe o marketing esportivo. O Gabriel que vem mandando muito bem. Dá um abraço pro Gabriel. Porque nós temos que vender. E para vender, não é só se falar assim, olha, minha aula custa X, minha aula custa Y, quer dizer, você não está vendendo nada, você está vendendo preço, não está oferecendo nada. O que eu faço com a minha aula? Como é que você trabalha na minha aula? Quais os benefícios que eu vou te levar e eu vou te trazer, certo? O que eu posso te oferecer? É isso que é uma coisa de venda muito interessante. E hoje em dia quem tem esse poderio é muito maior. O Gabriel faz extremamente bem. Mas é um menino que lá atrás, quando foi meu aluno, muito tímido. Muito tímido. E hoje é maravilhoso, certo? E é um cara que se preocupa, ele liga, ele faz a mensagem, ele manda mensagem, e você me deu feedback do seu treino, como é que foi? Ele cobra o próprio aluno que está à distância dele. Isso é muito legal. E raro, hein? E raro. Grava vídeo, pessoal. Grava vídeo ensinando.
cara, mas eu tenho medo de mostrar o meu trabalho. Como assim? Trabalho é trabalho, meu amigo. Se você é bom, mostra o seu trabalho e fique tranquilo. E você vai ter campo para todo mundo, certo? É só a pessoa trabalhar. Então eu tenho um orgulho muito grande dele. Nossa, eu tenho um orgulho dele. E gosto desse tipo dele, como ele trabalha, como ele dá o feedback para as pessoas. A parte de comunicação é importantíssima e a parte de vendas hoje em dia, gente, quem não tem que fazer curso específico de marketing. Tem que fazer, porque hoje a mídia está aí, ela não vai sair, ela só vai cada vez aumentar, cada vez mais, e não tem jeito de escapar. O público que você atinge é enorme e precisa dela, não tem como. Certo. Vamos agora para a sexta pergunta. Que tipos de atividades físicas são mais recomendadas para pacientes com DSNT e quais são os benefícios? Olha, vamos ver assim, a primeira atividade que é carro-chefe de qualquer atividade do dia é a musculação. O treinamento resistido, ele é o único que vai dar para você uma segurança, porque eu vou fazer uma atividade física acoplada no aparelho, sentada no aparelho, encaixada no aparelho, certo? Então eu posso pegar uma pessoa que tem desequilíbrio físico, eu coloco ela sentada, eu consigo comodidade com ela, eu consigo fazer toda a parte do corpo que eu preciso com ela. Então o carro-chefe é a musculação. Mas eu estou acostumado a ver que tem que agachar disso, agachar daquilo. Gente, depois do anamnese, o professor de educação física, ele será aquele cara que vai te recomendar o exercício certo para você, o exercício mais cabível nesse momento, e depois indo evoluindo gradativamente, tá? Então não tem jeito, a musculação é alguém normal, gente, isso. Então não tem como escapar da musculação. Depois, o trabalho aeróbico associado, ou pedra, ou esteira, ou caminhar na rua, ou fazer um transporte, ou fazer uma escada. Aí o pessoal fala assim, mas quanto tempo eu tenho que fazer isso? Era um pouquinho só. Você pode fazer 5 minutos? Não é melhor do que nada? Você não tinha nada, você não fazia nada. 5 minutos. Quer ver uma coisa legal para o diabético? O diabético acabou de comer, ele vai ter um pico de insulina. O que ele faz? Ele não vai ter que fazer mensuração? Se ao invés de ele fazer a mensuração dele ali para ver como é que está a insulina dele, que tal ele sair caminhando durante 20 minutos? Ou também 20 minutos, caminha 5, faz uma coisinha, vai no trabalho, caminha mais 5, faz uma coisinha, outra. Porque essa caminhada, a caminhada faz a redução e transporta essa glicose. Transportando essa glicose, ele vai ter diminuição dessa glicose dentro do sangue. Tendo essa disponibilidade de menor quantidade de glicose no sangue, maior glicose dentro da célula, maior energia, menos problema de diabetes. Pronto, resolvemos o problema, certo? Agora, as firmas têm que dar um pouquinho mais da liberdade para nós fazermos esse tipo de trabalho lá dentro. Mas primeiro, musculação, indiscutível. Eu preciso ter força para eu poder realizar qualquer coisa. A partir dos 30 anos, nós só perdemos massa muscular. 30 anos, gente, é o início do declínio. Então nós temos que fazer o quê? Melhorar a nossa massa muscular. Primeira coisa, melhorar a minha massa muscular. Tendo mais força, eu tenho maior disposição, eu subo mais escadas, eu faço minhas coisas de vida diária melhor, certo? E eu não tenho menos dor, olha que grande vantagem. Tendo menos dor, eu faço mais coisas. E depois, em seguida, um aeróbico para complementar. Tenho 15 minutos para musculação? 15 minutos para musculação, melhor do que nada. Sim, realmente mesmo. Bom, gente, a gente já está indo aqui para a última pergunta, pergunta número 7. Qual é a relação entre a atividade física e a saúde mental? Hoje nós estamos em voga aí com alguns artigos saíram, nos artigos saíram que uma das grandes atividades para o cérebro é fazer atividade física. Então vamos lembrar só uma coisa assim, para o cérebro só vai glicose, para o cérebro não vai proteína, para o cérebro não vai tecido adiposo, só vai glicose. Para ir a glicose eu tenho que ter oxigenação. Então, quanto mais eu faço atividade física, maior o meu calibre de veias e artérias. Eu vou ter maior desentupimento, certo? Inclusive das carótidas, para ir mais rápido para o cérebro. Se eu tenho maior predisposição para fazer atividade física, eu tenho o calibre, que é a grossura, é o vaso de luz, mais aberto, mais dilatado. Então, eu tenho menos obstrução. Então, vai passar mais sangue e mais rápido. Se eu tenho mais sangue disponível para o meu corpo sendo irrigado também, a primeira via que sai do coração vai direto para o cérebro. Então eu consigo jogar diretamente no meu coração uma grande quantidade de glicose para o cérebro, totalmente rica. Então no sangue que chega no cérebro, chega rico em nutrientes.
Então, tudo que eu posso ter de Alzheimer, eu posso ter de Parkinson, eu posso ter de qualquer tipo de doença comórbida aí, eu consigo amenizar ou diminuir ou atrasar, certo? Com uma atividade física. Então, a atividade física nutre o cérebro, joga grande quantidade de sangue para o cérebro. Então, eu consigo fazer grandes coisas. Imagina se eu tiver uma perna deficiente, eu não tenho retorno venoso suficiente. Se eu não tenho venoso suficiente, eu não tenho quantidade de sangue circulante dentro do meu coração. Se eu não tenho circulante dentro do meu coração, como é que eu vou querer bombear sangue para o meu cérebro, que é contra a gravidade? Vou ter que bombear sangue para lá, ele é contra a gravidade, então é muito mais difícil. Então, quer dizer, se eu tenho maior disponibilidade de musculação nos meus membros inferiores, consigo jogar mais sangue para cima, eu tenho mais nutrientes, mais aporte mecânico muscular para jogar para cima. Olha quanta coisa eu estou fazendo de boa com a atividade física. Então, se eu quero diminuir minha demência, se eu quero diminuir a probabilidade de Parkinson, se eu quero diminuir a probabilidade de eu ter um Alzheimer, se eu quero diminuir qualquer tipo de AVC ou AVE, ou alguma coisa que eu tenha a vida ainda da minha vida progressa ainda, eu tenho que dar uma olhadinha o quê? A atividade física vai trazer esses nutrientes. Esses nutrientes vão me dar condições para que eu tenha uma vida mais longeva, com qualidade e a pessoa sendo lúcida. Olha que delícia você chegar a 80, 90 anos sendo lúcido, lembrando de quem são seus filhos, lembrando de quem são seus netos, ou uma coisa mara de vida, né? E não ficar simplesmente plantado no canto da sala, uma toalhinha no corpinho e falar, olha, vamos aproveitar essa final da vida, vamos morrer aqui. Não, hoje não tem mais isso. Gente, para finalizar aqui, eu queria deixar só mais um recado, uma mensagem, né? Então, ao longo das nossas vidas, nossos pais praticamente cuidaram da gente, né? Então cabe a nós também, nesse momento, cuidar deles também, né? E já queria fazer uma pergunta, né? Eu acabo cuidando da minha avó, que tem 79 anos, e ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? Sim. Então, assim, ela vive esquecendo as coisas, e tem que ter empatia, e eu vivo divertido com isso, né? Isso. Tem hora que eu falo assim, eu sou novo, eu já me esqueço. Mas enfim, atividade física, boa alimentação, pode auxiliar no Alzheimer? Sim, olha, por incrível que pareça, ó, olha uma coisa, um exercício muito difícil, ó, levantar e sentar na cama. Olha que exercício difícil. Por quê? Quando eu levanto, eu aumento meus bombeamentos dos membros inferiores. Eu me sento, eu crio uma oclusão vascular momentânea. Então eu tenho aqui, no meio das minhas pernas, uma oclusão. Quando eu me levanto, eu libero toda a oclusão sanguínea, eu consigo jogar mais sangue para cima. Então, pensa bem, se eu fizer uma série de 6 a 8 repetições por hora, ou cada 2 ou 3 horas, uma série de 6 repetições, senta, descansa, mais uma série de 6 a 8, descansa. Quantas séries eu vou dar ao longo do dia? Esse longo do dia, quanto de retorno venoso eu vou aumentar? Se eu aumentei o retorno venoso, aumento o cérebro. Talvez para ela eu já não consiga mais brecar o Alzheimer, mas eu consigo retardar o avanço dele, a velocidade que ele vai estar avançando. Isso é muito bom, porque o Alzheimer ele pode ficar agressivo, ele pode sair, abrir a porta e sair, certo? Ele perde roupa, ele perde ações fisiológicas, ele perde noção de estar comendo. Então, quer dizer, se ele está com algumas dessas ações, eu consigo brecar onde está e não evoluir. Olha que coisa maravilhosa, certo? E o que você está fazendo certinho, brincar e se divertir. É isso que tem que fazer. Ô, gente do céu, ela é uma criança de volta, brinca, se diverte. Ué, eles não brincaram, se divertiram conosco? Agora é nossa vez. Vamos brincar e se divertir com eles também. Uma coisinha, é uma criança deliciosa. Realmente. Gente, estamos finalizando aqui. Querem fazer alguma pergunta, Mário, para a gente finalizar? Querem fazer uma pergunta, Leandro? Para isso, já para encerrar, tá? Gente, esse foi mais um podcast de utilidade pública. A gente hoje, tá? Mas isso mostra também a verdade entre nós, de onde a gente vive, de onde a gente vem, né? A gente não está no estúdio, a gente não está numa capital, realmente a gente está nesse lugar maravilhoso que é o interior. Venho para cá também conhecer esse interior, onde tem uma qualidade de vida, de ar, né? Uma beleza assim natural de paisagens também.
Mário, muito obrigado por esse podcast, por trazer todas essas informações. Obrigado a vocês também por cederem essa oportunidade, especialmente você, Gabi, você também por estar aqui junto. Levem esse conhecimento com vocês e que vocês possam cuidar de muitas vidas por aí também. Né? Claro, a gente aprende muito aqui hoje também. Gente, obrigado pelo convite primeiro de vocês, tá? Pra gente é uma honra nos convidar para participar de qualquer coisa que seja importante para alertar um pouquinho a população. E obrigado, Rodrigo, por fazer um podcast super delicioso, porque nos deixou muito mais tranquilos e a conversa fluiu. Então, pra gente é maravilhoso. Obrigado pela entrevista aí. Elogio por receber um elogio de um profissional incrível, assim. Admiro o Mário desde criança, o Mário já me acompanha aí. Eu vou ficar bravo com você agora. Eu gostaria muito se você fizesse educação física. Eu gostaria demais. Era pra fazer, né, Rodrigo? A gente ia começar junto. E eu gostaria demais se fizesse, porque você é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, é um profissional que já trabalhou na área da capoeira ensinando muita gente. Eu acho que você já, primeiro, você já tem uma habilidade de uma arte que não é muito comum. Então você já dá um pulo na frente de um montão de gente profissional. Segundo, você é responsável. Amigo, eu acho que você poderia abrilhantar muito a nossa área. Então, por favor, com a cobrança aqui, eu gostaria muito que você fizesse educação física. Inclusive, as artes marciais, hoje eu estou na área de gerência, né? Então assim, a arte marcial me ajudou muito na parte de gestão de emoção. Isso. Então eu consigo. Então ali onde eu também estou cuidando de bastante gente na parte profissional. Estamos com as casas também em construção, né, que é ótimo para a cidade, o pessoal saindo do aluguel. Mas eu sinto assim, o coração vibrar ali pelo esporte, né? Faça, porque eu acho que você vai ser um excelente profissional. Hoje, um profissional um pouco mais velho, ele é muito melhor do que 19, 20 anos se formando. Não que eles sejam tão ruins assim, mas eles estão vindo uma geração mais imediatista. E você já vive a realidade. Você já sabe quanto que ele é duro trabalhar e conquistar o seu espaço. Eu acho que você seria um profissional divino e maravilhoso. Obrigado. Então, por favor, é uma cobrança. Tá. Vou te judiar de novo à frente. Gente, esse foi um podcast maravilhoso. Não esquece de curtir, compartilhar, né? Mostre os vídeos aí para os pais, para os avós, tá? Que realmente é de utilidade pública. Muito obrigado, gente. Até mais. Beijo, gente. Nossa, ficou muito bom. Então isso que eu preciso, ó. Não adianta fazer pergunta assim, senhor.